Olá, gente, desculpa, uns probleminhas técnicos antes de começar a live. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Márcia Yagi e moro no Japão há muito tempo e sou formada em aromaterapia pela Associação de Aromas e Meio Ambiente aqui do Japão. E hoje o tema da nossa live, eu vou falar um pouquinho sobre os cosméticos industriais e os naturais. Como vocês sabem, os cosméticos industriais eles são recheados de produtos químicos sintéticos derivados de petróleo e que são muito maléficos às nossas células, né, ao nosso corpo, em vários sentidos. E alguns componentes responsáveis pela fragrância, pigmento, conservação, espessura e outras características que deixam os cosméticos irresistíveis na hora de comprá-los estão comprovadamente relacionados a doenças que variam, desde irritações cutâneas até mesmo alergias, enxaquecas e também pode estar relacionado ao câncer. Deixa eu só dar uma olhada aqui no Facebook, gente, está aqui. Vocês estão conseguindo me ver no Facebook, gente? Ah, sim, estão, né? Se alguém tiver no Instagram também, se conseguir me ver, manda um alôzinho. Bom, vou continuar, gente. E, diferentemente dos cosméticos industrializados, os cosméticos naturais, gente, eles não devem ter absolutamente nada que tenha componentes químicos em sua composição. O pessoal estão conseguindo ver também no Instagram, gente. É a primeira vez que eu estou fazendo uma live e está passando nos dois ao mesmo tempo. Fico muito feliz que esteja dando certo. Então, como eu estava falando, os cosméticos naturais, eles não podem ter nada de componentes químicos na sua formulação, né? Tem que ser tudo completamente natural. E vamos aqui. E os produtos de beleza e higiene pessoal, eles são cada vez mais utilizados, né? O mercado de cosméticos tem um ótimo desempenho econômico, né? E a demanda por esse tipo de produto só cresce cada vez mais. E só que nós não temos o costume de ficar olhando exatamente tudo o que tem na fórmula desse produto que nós estamos comprando, né? E muitas vezes nós não temos noção dos riscos que nós estamos correndo. E um bom exemplo disso, gente, são os parabenos, né, que existem nas composições desses produtos de beleza, né, dos cosméticos que nós usamos. E os parabenos, eles não estão apenas nos produtos de beleza, nos cosméticos, eles também são encontrados em alimentos e também em medicamentos. E vocês sabem o que é um parabeno? O que são os parabenos? Alguém sabe o que são os parabenos? Bom, então vamos lá. Bom, os parabenos, gente, são uma classe de compostos químicos normalmente utilizados como conservantes dentro dos cosméticos, né? E, como eu falei agora há pouco, eles não estão apenas só nos cosméticos, né? Eles também são encontrados em muitos alimentos e também em alguns medicamentos. E tá? Em alguns medicamentos. É que eu estava olhando aqui no celular aqui e aí eu vejo ali o Insta, como é que está funcionando, e também tenho ver a tela do computador, gente. Desculpa, eu estou um pouquinho sogashi, mas eu vou falar para vocês tudo direitinho como eu planejei, tá? É uma nova forma hoje de transmitir ao vivo, mas eu estou muito feliz de estar evoluindo a cada dia mais, né? Já tem as pessoas que estão conseguindo entrar, que estão participando no Facebook. Fico muito feliz, tá, gente? Obrigada pela participação. E no Insta também, né? É a minha primeira vez, como eu já falei agora há pouco. Deixa eu voltar para a nossa live, né, gente? Então, vamos falar sobre os parabenos, né? Os parabenos, eles são, como eu vou repetir um pouquinho o que eu estava falando, né? Eles são uma classe de compostos químicos que normalmente eles são utilizados como conservantes dentro dos cosméticos, né?
não só apenas dentro dos cosméticos, mas eles também são encontrados em alimentos e em medicamentos também. E entre os produtos que contêm os parabenos, onde são mais fáceis de nós acharmos esses parabenos, são os produtos de maquiagens, desodorantes, hidratantes, loções, inclusive loções para crianças, e esmaltes, né? Perfumes, tinta para tatuagens, e até mesmo tinta para cabelos, né? E até em cremes de barbear. Então, os parabenos estão presentes em muito mais produtos do que nós imaginamos, né? Normalmente a gente não vai parar para pensar o que, que tem ali naquela fórmula daquele produto, né? Mas mesmo não sabendo exatamente tudo que está ali dentro, você pode ter certeza que um produto industrializado é imprescindível que ele tenha na sua fórmula componentes os compostos do parabeno, né? Porque senão eles não durariam tanto tempo e eles nem teriam essa aparência tão natural, né? Uma espessura muito aveludada, são características que é para chamar a atenção do consumidor. E às vezes, para chamar a atenção do consumidor, eles passam um pouquinho dos limites e usando um pouco mais, cada vez mais produtos químicos para embelezar cada vez mais esses produtos cosméticos. Não estou falando que todos os cosméticos não podem ser usados, não é isso, gente. Eles podem ser usados sim. O que eu quero dizer é que nos produtos naturais, o que nós fazemos pelas nossas próprias mãos, eles só têm exclusivamente produtos naturais dentro desta composição, o que os torna completamente diferente dos produtos industrializados. E vamos falar um pouquinho sobre o parabeno dentro dessa fórmula dos cosméticos que eles têm, né? Então, o parabeno, gente, ele está ali para oferecer uma proteção contra os micróbios e também para proteger a pessoa que está usando esse produto, né? Mas não é bem assim que as coisas acontecem, né? Os impactos sobre a saúde humana do uso dos produtos que contêm parabeno é um tema bastante polêmico. E, atualmente, tanto a Sociedade Americana do Câncer quanto a Agência Internacional do Estudo do Câncer, que são ligadas à OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, eles afirmam que não existem estudos que comprovem 100% que os parabenos eles podem causar o câncer, né? Não pode relacionar ainda o câncer 100% aos produtos químicos do parabeno. Mas, mesmo assim, outros estudos, gente, apontam que o consumo de produtos que possuem parabeno podem causar alergias e até mesmo o envelhecimento precoce da nossa pele. Parece que tem algumas pessoas que não estão conseguindo entrar hoje no Facebook. Eu não sei se eu estou com algum problema de conexão, gente. Se vocês estiverem em Instagram, vocês podem pular lá para o Instagram, que a live também está sendo transmitida no Instagram hoje, tá? Obrigada, Marisa, minha irmã querida, está participando pela primeira vez. Naomi, Narita, tá todo mundo aqui participando, Daniela, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Então, vamos continuar. Então, como eu falei agora há pouco, não existem estudos, né, que comprovam 100% que os parabenos estão interligados com o câncer. Mas existem estudos que já comprovam 100% que eles estão ligados a diversos males da nossa saúde. E, inclusive, o parabeno, gente, ele interfere no nosso sistema endócrino. Ele possui uma atividade estrogênica que, por causa disso, ele tem uma ação de rompedor do endócrino. E o rompedor do endócrino significa que ele altera o nosso sistema hormonal e podem provocar distúrbios mesmo em pouca quantidade. Atualmente, essas substâncias vêm ganhando relevância, pois mesmo em doses pequenas podem causar malefícios à nossa saúde e não só a nós mesmos, mas também ao meio ambiente, né? A natureza que está em nossa volta.
E os parabenos, eles não são adicionados ali nas fórmulas dos cosméticos, até na alimentação e nos medicamentos, de acordo com a vontade do fabricante. Claro que não. No Brasil, a Anvisa, né, ela regula a quantidade que pode ter nessa formulação de parabeno por cada produto, e está algo em torno em 0,4% a 0,8% no total da formulação do produto. Tá? Não pode haver mais do que 0,8% de parabeno nas fórmulas dos produtos que nós consumimos. E alguns bons motivos que nós temos para usar os produtos naturais, eu quero passar aqui agora um pouco para vocês, né? Que são benefícios que os industriais eles não dão todo esse benefício, que eu digo isso porque já tem mais de um ano que eu troquei os meus produtos industrializados por produtos que eu mesma faço. E realmente é uma diferença indescritível, gente. E tanto é que eu estou aqui a cada semana divulgando aromaterapia, porque eu quero que um maior número de pessoas saiba dos benefícios de você usar um produto 100% natural. Um benefício não só para você, mas também para o meio ambiente, né? É uma coisa que não tem preço. Então, hoje está um pouquinho ruim aqui a conexão, eu acho que no Facebook, gente. Desculpa eu estar olhando para baixo, é que eu estou olhando no celular que está aqui embaixo. Tem aqui a Rosa, a Rosa Yukari entrou, muito obrigada pela presença, gente. A conexão hoje parece que não está das melhores, mas não se esqueça que o vídeo vai ficar gravado e depois, quem quiser, pode voltar lá e pode ver depois também, tá? Então, eu vou agora dar para vocês alguns bons motivos para vocês pensarem, não vou dizer para trocar de imediatamente, né? Para vocês começarem a pensar na possibilidade de ir trocando aos poucos, na medida do possível, os produtos industrializados por produtos naturais. Bom, eu vou dar dois grandes motivos para isso, tá, gente? O primeiro deles é que a nossa pele e o nosso cabelo, eles reconhecem e possuem uma afinidade muito grande com substâncias naturais. A pele é o maior órgão do nosso corpo, gente. E estima-se que 60% de tudo que entra em contato com a nossa pele, ele chegue até a nossa corrente sanguínea. E a epiderme, a nossa pele, né? Ela é composta por vitaminas e sais minerais que são muito semelhantes à composição dos ingredientes que tem nos produtos naturais. Então, o que quer dizer isso? É que a interação entre o nosso organismo com um produto natural, ela é muito mais natural, né? Ela chega a ser naturalmente, né? Porque são duas substâncias naturais que estão se encontrando ali, claro que elas vão fazer uma ação positiva. Então, o corpo absorve os ingredientes naturais, gente, em vez de tratá-los como se fossem produtos químicos sintéticos. Às vezes, o nosso organismo, ele interpreta essa substância sintética como um inimigo, né? E acaba atacando essa substância. E, por causa disso, pode ter rejeição, né, desse produto, você pode ter até reações alérgicas. Então, um dos motivos desses sintomas é que o nosso organismo não reconhece essas substâncias sintéticas como um amigo, né? Eles interpretam como se fosse um inimigo que está atacando o seu organismo. Ricardo Matsuda, tem muita gente entrando no Face agora, acho que está começando a melhorar agora a transmissão. Mas vamos continuar, gente. Então, muitas vezes, o nosso corpo, ele ataca essas substâncias sintéticas, né, que nós usamos no dia a dia e causando, né, reações alérgicas e muitos outros problemas, né, que nós nem imaginamos que estão relacionados com essa química dos produtos que nós usamos. E, além de que, há mais um agravante, que os ingredientes sintéticos, eles são uma cópia dos ingredientes naturais, né, dos compostos naturais. E o que isso significa? São produtos que são feitos para ficar mais baratos, né,
mais fácil. Não vou dizer assim que nem tudo que é barato, que é caro, vocês poderiam dizer que então, se um produto é caro, ele não vai me causar problema. Não é isso. É que os produtos sintéticos, eles são mais baratos do que os naturais, né? E por isso, eles, às vezes, gente, dependendo da empresa, eles não têm é, uma boa substância, produtos de qualidade ali dentro, né? As pessoas estão fazendo cada vez mais produtos mais baratos, com menos custo, para ter uma margem maior de lucro, sem pensar no bem-estar do próximo, né? É um dos motivos que os produtos naturais você pode estar 100% segura que por mais que você ache que você vá pagar muito caro por um produto natural, eu te digo sinceramente, que eles saem bem mais em conta do que produtos industrializados. E vamos voltar um pouquinho ao assunto que eu estava falando. E então esses ingredientes naturais, eles não são propensos a causar efeitos negativos no nosso organismo, né? Comumente causados pelos industriais. Os industriais, eles podem causar vários problemas, né? Tipo ressecamento excessivo e descamação da pele. Eles podem causar também irritação alérgica, até mesmo erupções cutâneas. E eles podem causar também danos à pele, ao cabelo e aos nossos olhos, por nós ficarmos com uma exposição muito excessiva a produtos químicos. E até mesmo tem mais risco de câncer, né? Problemas de fígado e outros prejuízos no sistema imunológico. Tiago, obrigada por estar participando. Estou pela primeira vez aqui no Insta. Obrigadão. Sim. Então, e tem um outro grande segundo motivo, né? Que nós não sabemos os efeitos acumulativos dos ingredientes sintéticos que são classificados como seguros. Como eu falei agora há pouco, em cada fórmula, em cada produto tem que ter de 0,4% de parabeno até a 0,8% de parabeno. Só que vocês parem um pouco para pensar, gente. Nós não usamos apenas um tipo de produto num dia. Nós usamos várias coisas. Nós usamos shampoos, cremes, loções, cremes, os homens, cremes de barbear. Então, em cada produto desse tem essa quantidade. Só que, juntando tudo isso, gente, nós vamos ter um efeito cumulativo muito grande, né? E esses efeitos dessa composição de muitos parabenos e muitos produtos que nós usamos no dia a dia, eles podem dar um efeito negativo imprevisível no nosso corpo. De fato, né? Certos ingredientes, eles são seguros. Eu não estou dizendo que todos são inseguros, que vocês devem cortar tudo que é industrial. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu mudei a minha vida para produtos naturais e eu estou aqui não para ficar falando mal de produtos industriais, mas eu estou aqui para levar um pouquinho de conhecimento para o produto natural. E esses produtos naturais, eles não vão causar reações alérgicas, né? E eles não são causas de alguns males, né, que podem ser oriundos do uso desses produtos. Então, eles são muito seguros. E você sabe o que realmente tem ali naquela forma, né? Como eu falei a princípio, ele não pode ter nenhum produto químico nessa fórmula. Tem que ser todos óleos vegetais naturais, óleos essenciais naturais. Então, tem todo um controle sobre essa fórmula, sobre essa composição, que ele se torna um produto seguro para você usar e usar também na sua família, e você vai estar se privilegiando, cuidando melhor do seu corpo, e não para por aí, gente, porque a gente também está cuidando do meio ambiente, né? Mudando o nosso estilo de vida para um estilo de vida mais natural, com a prática da aromaterapia, nós estamos cuidando não só de nós mesmos, mas nós estamos cuidando do nosso planeta, né? Que também
é um dos grandes motivos também que me deixa cada vez mais apaixonada pela aromaterapia. Então, deixa eu olhar aqui. Obrigada, gente, quem está aqui no Face. A Fabiola também entrou aqui. Tiago está assistindo lá do Brasil. Obrigadão, hein? Então, vamos fechar um pouquinho aqui dos produtos naturais, né? Então, é legítimo, né, a gente questionar a segurança da dose que nós utilizamos, né? A gente tem que pensar assim em todos os produtos que nós usamos no dia a dia. Será que isso não está passando do limite que o nosso corpo permite? Que mesmo em pequenas doses, esses produtos químicos podem causar, né, um grande mal para nós. Então, é difícil, né? Eu não posso dizer para vocês que sejam 100% seguros, né, os produtos industrializados, mas é complicado de saber. O que eu posso dizer é que nós temos outras escolhas, né? A escolha de usar ou não um produto industrializado é apenas nossa. Nós temos opções mais naturais e estão bem aqui, gente, ao alcance das nossas mãos, né? Basta nós abrirmos um pouco a nossa mente, né? E vermos que a gente pode se beneficiar mais de tudo que nós temos na natureza, né? E eu acho que a gente está pensando, estamos precisando de voltar, né, a dar mais valor à natureza, aos produtos naturais, e que com isso nós só temos a ganhar e, como eu falei agora há pouco, o meio ambiente também tem muito a agradecer. Então, eu acho que eu falei um pouquinho de tudo que eu estava querendo falar sobre os produtos industrializados e os naturais. E agora, gente, eu quero compartilhar com vocês um pequeno vídeo que eu fiz, só reforçando um pouquinho de tudo que eu falei agora há pouco para vocês, tá? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Só um minutinho. Deixa eu aumentar. Sim, gente, estão conseguindo ver? Deixa eu ver. Olha, gente, quem está no Instagram não vai conseguir ver esse vídeo que eu estou passando, compartilhamento de tela, tá? Mas se vocês estiverem no Facebook, vocês podem pular lá para o Facebook, né, na página Óleos Aromáticos Fonte de Saúde, que lá vai aparecer. Só que eu não estou vendo ainda no Facebook. Alguém pode dizer que se está aparecendo? Ainda não está sendo compartilhado. Está um pouco atrasado no Facebook. Gente, só um minutinho. Deixa começar a aparecer no Facebook. Não está aparecendo. A transmissão está bem atrasada, viu? Não está indo para o Face. Bom, gente, mesmo não aparecendo, eu vou falar o que está passando no vídeo para vocês, tá? Não dá para ficar esperando aqui. Está meio atrasado mesmo. Bom, eu fiz um pequeno vídeo, gente, falando um pouco sobre os cosméticos industriais e os cosméticos naturais. E, como eu já falei agora há pouco, é só um pouco para reforçar a ideia do que eu falei para vocês, né? Os cosméticos industriais, eles são recheados de produtos sintéticos, né, e de derivados de petróleo, que são maléficos às nossas células, ao nosso organismo em vários sentidos. Alguns componentes responsáveis pela fragrância, pigmento, conservação, espessura e tudo que deixa aquele cosmético, aquela aparência maravilhosa, eles são comprovadamente relacionados a doenças que variam de irritações cutâneas, alergias e também a enxaquecas e até o câncer. Gente, parece que eu não compartilhei a minha tela com vocês. Só um minutinho aí que eu vou resolver esse problema já já. Eu não compartilhei a tela? Só um minutinho, gente. Problemas técnicos acontecem.
Vamos de novo. Vou colocar de novo, tá? E vou começar tudo de novo. Estou compartilhando, gente. Será que alguém está conseguindo a ver? É mesmo compartilhando, não está aparecendo. Olha, gente, como não está aparecendo no Facebook, me desculpem, vocês não vão ver o que eu estou falando. Não, eu já compartilhei, estão me mandando mensagem que eu não compartilhei, mas estou compartilhando, mas eu não sei o que está acontecendo, que não está acontecendo esse compartilhamento no Facebook. Então, eu vou continuar falando o que eu vou descrever, o que está no vídeo que eu fiz, ok? É um probleminha técnico. Não está aparecendo para ninguém e nem no Facebook. Eu não sei o que houve, mas eu vou tentar melhorar para a próxima vez. Mas hoje vou terminar como é que dá, tá, gente? Eu não posso perder essa chance de falar um pouquinho mais com vocês aqui, que eu estava muito ansiosa por esse momento. Então eu vou continuar, tá? Não vai aparecer no Facebook, também no Instagram, também não está aparecendo, gente. Desculpa, tá? Então, eu só vou repetir um pouquinho que os cosméticos industriais, eles são recheados dessas substâncias sintéticas, né? E eles acabam sendo a causa de doenças, né? Que variam de irritações na pele, a alergias, enxaquecas e muitas outras doenças. E a gente pode mudar isso, né? Que os cosméticos naturais, eles devem ser usados mais. E os cosméticos naturais, a matéria-prima deles, gente, eles têm apenas produtos naturais. Eu já estou frisando isso mais uma vez, né? Que eu já falei isso hoje. Se tiver alguma substância química que seja um pigmento que seja, ele já deixa de ser classificado como um produto natural. Então, nos cosméticos naturais, eles não podem conter as matérias-primas proibidas, e nas quais eu vou relatar aqui para vocês quais são essas matérias-primas proibidas, né? Estão entre os corantes sintéticos, as fragrâncias sintéticas, derivados do propileno, amônia, silicone, conservantes e mais um monte de coisas que tem aqui embaixo, gente, até mesmo derivados do petróleo, né? Que são geneticamente modificadas e testadas em animais, provinda até de sofrimento desses animais. Então, existe uma lista de matérias-primas que não podem ser usadas nos produtos naturais. E já as matérias-primas que podem ser usadas nos produtos naturais são manteigas vegetais, óleos vegetais, lanolina, corantes naturais, pigmentos naturais, óleos essenciais, extratos vegetais, minerais e polímeros naturais. Então, como vocês. É uma coisa que não dá para gravar muito na cabeça, mas entendam que há uma lista, né, de produtos que podem e que não podem ser usados em produtos que são taxados como naturais e orgânicos. E é muito interessante falar também que voltar um pouquinho ao assunto do parabeno, que o parabeno é aquela classe, né, dos compostos químicos, né, que eles geralmente eles estão ali para conservar o produto e, como falei agora há pouco, eles não são usados apenas para conservar cosméticos, né? Eles também são usados para a conservação de alimentos e de medicação também, né? E existem 4 tipos de parabeno que são os mais usados, gente. O metilparabeno, o propilparabeno, etilparabeno e o butilparabeno. Acredito que exista uma imensidão de tipos de parabenos, mas os 4 mais usados são esses 4 que um deles está sempre em uma receita, em um produto industrializado que você compra. E é importante que a gente comece a mudar um pouco esse nosso pensamento, né? As pessoas acham, se todo mundo usa, se é legalizado, se tiver naquela porcentagem de 0,4 a 0,8, não tem problema? Não, não é bem assim, né? E até em pequenas quantidades ele pode dar problema, né? Então tem muitas pessoas que subestimam os perigos dessa substância, né? Porém, em países desenvolvidos já se limitou muito o uso dessa substância química, gente. Alguns países já chegou até a zero. É proibido usar as substâncias químicas de parabeno.
Por causa de quê? Por causa dos riscos e os problemas diagnosticados pelo uso do produto. Muitos problemas já estão comprovados que são oriundos do uso dessas substâncias químicas. Então, nós temos que nos conscientizar que não é que de pouquinho em pouquinho você pode usar, tá? Não é isso. Apenas um pouquinho ele já pode estar fazendo um grande mal à sua saúde. Estão aqui falando mensagem. É uma pena que hoje eu não estou conseguindo compartilhar, gente. Mas fazer o quê, né? É ao vivo, então eu não posso mudar isso, né? Ao vivo tem que ser como dar. Então, vamos lá, gente. Eu vou dar uma paradinha para falar para vocês, antes que eu me esqueça, termine a live e não fale, que no dia 19 de julho eu vou estar fazendo um workshop, né, em Fukuroishi, lá em Shizuoka, né, que é justamente ensinando apenas para fazer produtos naturais, né? É uma chance que as pessoas têm para ver que é muito fácil você fazer produtos que você usa no dia a dia. Então, é uma experiência muito agradável. Qualquer pessoa, né, que mesmo que não tenha experiência na área, não tenha medo, que é muito fácil. E você, com as minhas indicações, né, com as minhas receitas, você já vai sair dali levando alguns produtos naturais, né, que vão fazer uma grande diferença no seu dia a dia. Então, as pessoas que estão na região, que estiverem interessadas, por causa do coronavírus, né, aí no Brasil fala mais Covid-19, eu tenho vagas muito limitadas, então restam poucas vagas. Se alguém tiver interesse, né, em conhecer um pouquinho mais, né, sobre os produtos naturais, vocês entrem em contato comigo que eu passarei maiores detalhes, né? Por isso que hoje eu estou aqui falando um pouquinho, né, sobre esses produtos naturais e dizer que nós temos essa escolha, né? Nós podemos continuar vivendo do jeito que nós estamos, mas nós podemos optar por mudar o nosso estilo de vida, né? E hoje em dia as pessoas estão muito nessa tendência de mudar para um estilo de vida mais natural, né? E eu entrei nessa onda já tem mais ou menos há quase 2 anos, né? E estou cada vez mais amando essa área e estou aqui, né? Toda semana eu estou aqui falando com vocês e contando um pouquinho, compartilhando um pouco tudo que eu estudei, tudo que eu estou aprendendo, e eu quero que cada vez mais as pessoas tenham interesse, né? Entendam que nós temos a opção de usar os produtos naturais que a natureza preparou para nós, né? Então, eu saí um pouquinho do assunto, então agora eu vou concluir falando para vocês que fazer os produtos de beleza em casa, gente, é fácil. Claro que de primeira vez é um pouquinho complicado, vocês podem achar que é muito difícil, mas não, é como fazer comida, né? Depois que você aprende, você nem pensa direito e você já está fazendo o que você quer fazer, né? Então, e é uma forma muito eficaz de você ir trocando aos poucos esses produtos industrializados por produtos naturais. Elas são receitas caseiras, né? São completamente 100% naturais e ainda, gente, saem muito mais em conta do que você gastar um bom dinheiro em produtos caríssimos. E vamos o próximo. Não estou conseguindo. Aqui, se eu estivesse compartilhando a tela, gente, eu estou compartilhando aqui alguns cremes que eu fiz, né? São cremes completamente, né, naturais, orgânicos, que eles se encaixam super bem na nossa pele, né? E os produtos não têm fragrâncias, né? Não tem fragrâncias nem corantes químicos, né? Artificiais. Os cosméticos orgânicos, eles ajudam não só a nós mesmos, mas também ao meio ambiente, como eu falei no início da live, né? E também eu faço também protetores labiais, né? E umas simples pedras aromáticas também já pode mudar
o seu ambiente, a fragrância das velas perfumadas também, elas vão muito mais além daquele cheirinho agradável, né? Ela harmoniza o seu ambiente. Os benefícios de uma simples vela aromática, gente, ela pode ajudar na sua saúde emocional e no seu bem-estar. E o que eu queria finalizar agora com vocês é que existem alternativas naturais para nós, né? E é sempre prudente nós não corrermos os riscos de ficar consumindo cada vez mais produtos químicos. Esses produtos químicos, mesmo que eventualmente eles podem causar um grande problema à nossa saúde. Então, se nós temos outras soluções, gente, por que não optar por um produto mais natural, que você saiba que é 100% natural, que você saiba tudo que tem ali naquela fórmula, que você saiba que ele não vai te fazer mal, que ele vai unir ao seu organismo e, além do mais, você vai estar usando produtos que estão contribuindo também para a melhoria do nosso meio ambiente. Então, eu não sei por que hoje eu não consegui compartilhar a tela para vocês. No meu computador aqui, gente, a tela estava aparecendo para mim. Agora eu acabei de parar o compartilhamento de tela, e só que vocês não viram, eu tive algum problema, mas tudo bem, é ao vivo, é assim mesmo. E o que eu quero passar para vocês é dizer que os produtos naturais, eles são uma boa opção, né, para a sua vida, e não só para você, mas para a sua família. Eles trabalham no seu organismo, unindo, unindo as substâncias, né, que você tem na sua pele ao agora que está começando a aparecer no Facebook, né? Nossa, como está atrasado, gente. Eu não sei o que aconteceu aqui hoje, hein? Gente, vocês estão conseguindo me ver ainda? Hoje foi um dia que não aconteceu tudo exatamente como eu queria, mas live ao vivo é assim mesmo. E a transmissão do Insta, ela foi paralisada, né? Mas eu vou melhorando, viu, gente? E semana que vem eu estarei aqui de novo, né? Falando sobre um outro tema. Então, só queria reforçar que produtos industrializados existem muito e geralmente eles têm sua forma, né, essas substâncias, os parabenos, que eles fazem mal à nossa saúde, ao nosso corpo. E nós temos a outra opção de usar os produtos naturais, né, que são 100% orgânicos e naturais e que são fáceis de ser manipulados, né? E que se você optar, você mesma pode fazer o seu próprio produto adequado às suas necessidades. Então, o que eu tinha para passar para vocês hoje era essa relação entre os produtos sintéticos e os produtos naturais. Então, eu acredito que eu tenha conseguido passar um pouco, apesar de não ter conseguido mostrar os slides para vocês. Mas, uma vez, eu quero reforçar que, de agora em diante, também estarei fazendo workshops, né, para poder compartilhar com as pessoas, né, a forma de fazer várias coisas legais. E dia 19 agora será o próximo. E conforme for o andamento da pandemia aqui no Japão, eu pretendo continuar agora todos os meses realizando esses presenciais. Se não der, eu estou estudando uma forma de fazer workshops também online. Mas fica aqui a minha mensagem para vocês. E o que nós pudermos, gente, vamos trocando por produtos naturais, né? Esse que eu tenho para falar para vocês, né? Nem que seja aos poucos, mas só de você já ir diminuindo aos poucos os produtos químicos que você usa, isso já vai fazer uma grande diferença. E eu quero agradecer de coração, né, a participação de vocês aqui hoje. E espero, né, que semana que vem, aqui nesse mesmo horário, às 9 horas da noite, né, dia 17 de julho, vocês possam estar aqui e participar, né, e saber um pouquinho mais sobre aromaterapia. Quem não viu esse vídeo aqui agora online, ele vai ficar no Facebook, vai ficar no Insta também, eu acho que ele parou um pouco antes do final, mas ele vai ficar aqui para vocês poderem ver, né, e rever quantas vezes quiserem.
Eu fico muito grata pela presença de vocês, gente, e espero revê-los de novo na semana que vem. Um grande abraço para vocês, uma noite maravilhosa para quem está aqui no Japão e uma bela sexta-feira, né, para quem está aí no Brasil, né? Eu já ia falar um belo sábado, né? Só que aí no Brasil ainda é sexta de manhã, né? Mas eu fico muito feliz com a presença de vocês e nos vemos semana que vem, gente. Muito obrigada. Beijos para todos.